Muito bom dia. O fim de semana passou depressa. Devagarinho, sente-se a presença das pessoas na rua, os carros na estrada fazem-se sentir num tráfego mais intenso, o cansaço de ter que estar à frente do Zoom muitas horas ao dia, a pressa, mesmo o desejo dos encontros presenciais e de poder ir dar e receber alguns abraços. Eu tenho muitas saudades. Não sei bem se eu descanso que neste tempo demos à natureza, que parece que ela está mais a respirar mais tranquilamente, não? Vivemos uma primavera marcada por sol, chuva, vento, aqueles furacões tão seguidos, parece que foram descansar para casa. Precisaremos de algum tempo para ver se é certo que a natureza agradece que a ajudemos. Se fica um bocado mais sossegada e que talvez consiga reencontrar-se também a si própria. Para mim, este tempo está a ser um tempo privilegiado, mesmo privilegiado. O fato de rezar e preparar as pistas me tem oferecido um tempo prolongado diário, excepcional, para saborear e deixar que o Espírito me introduzisse. Quero acreditar que é Ele, não? Na palavra e poder contemplar desde o interior dela a Jesus. Está a ser também para mim uma graça enorme. Por isso, possivelmente sinto a necessidade de não ir depressa. Não temos pressa. O tempo é para nós e não nós para o tempo. Não acha? Sei que temos muitas solicitações, às quais não podemos não dar resposta. No entanto, pode ser totalmente diferente fazê-lo de uma maneira agitada e apressada, como se fosse para ontem, a poder vivê-las, não? Como pessoas inteiras, sendo o nosso agir a resposta amorosa ao chamamento que de Jesus recebemos. Portanto, viver a nossa vida cada dia como resposta amorosa ao convite recebido do Pai, como Jesus, pode ser a concretização da nossa vocação. O nosso viver diário afeta a todos. Desde o contexto que vivemos agora, faz todo o sentido a grande intuição de São Paulo na primeira de Coríntios, nos capítulos 12 e 13. A imagem que ele nos transmitiu de que todos formamos o corpo de Cristo. É a interconectividade, não? Os carismas, todos chamados a viver orientados ao bem comum. É a mudança que precisamos agora de concretizar e consolidar. Não acha? O maior carisma transversal a todos os outros, o amor. A primeira de Coríntios 13, não? Tudo isso é totalmente atual e foi escrito faz uns 2000 anos. Eu acho que é muito importante compreender que demoramos muito a perceber as coisas. Prosseguimos hoje, portanto, o nosso aprofundamento oracional a partir de Mateus 14, 27, 31, que diz assim: no mesmo instante, Jesus
falou-lhes dizendo: tranquilizai-vos, paz e calma, sou eu, não temais. Portanto, é Jesus que, parecendo um fantasma e que grita nos discípulos, é capaz de lhes dizer isso. Tranquilizai-vos, sou eu, não temais. Se acolhemos esta palavra como verdadeira, caem novamente aquelas imagens sobre o actuar de Jesus ou do Pai na questão da demora nas respostas que eles dão. O Pai, Jesus, o Espírito, quando nos abrimos, não demoram em dar respostas. Dão a sua resposta. Esta é imediata. Só poderá ser que tenhamos que fazer um processo de tempo para compreender. Mas eles respondem imediatamente. Eles respeitam a nossa liberdade. Portanto, há um cambio que temos que dar nós para poder acolher aquilo que não estamos à espera. Tantas vezes estamos fechados numa mentalidade da qual temos que nos converter, que temos que abrir para poder acolher a realidade nova que nos chega do Evangelho. Trata-se do Evangelho como quando fala de que não entrarão no reino. Afinal de contas, o que quer dizer é a parábola do jovem rico. Portanto, les convido depois a ir a Mateus 19, parábola não, narração. A narração do jovem rico, que é Mateus 19, 16, 17. Que aquele jovem queria, quando Jesus diz, já não queria. E, portanto, diz, é muito difícil que um rico entre no reino dos céus. Não? Portanto, quando nós estamos fechados, é muito difícil escutar as respostas que nos vêm de Deus e dos outros. De Deus e dos outros. E é muito difícil entender que as circunstâncias trazem palavras que nós, e palavras de Deus, que nós podemos descodificar. Pois temos aqui quando Jesus diz, sou eu. É muito simpático, não acham? Não começa a dar todos aqueles nomes, não, eu sou tal e tal, e com tal e tal e tal e tal. Não, é simples. Sou eu. Portanto, se trata de uma identificação muito familiar. De quem é de casa, não precisa de mais identificação. Quer dizer, sou eu, é a voz, é o talante, o estilo, a maneira de como bate a porta. Me lembro que a minha mãe, quando ouvia como o meu pai punha a chave na fechadura, já sabia que era ele, não? Portanto, estas pequenas características de cada um são suficientes para uma identificação, ainda que isto aconteça no coração da noite e da tempestade. É impressionante, porque nestes momentos o paz sou eu, e estando no fragor da tempestade, dá na serenidade de se manter, serenar e suportar. Pedro respondeu-lhe, se és tu, manda-me ir a ti sobre as águas. Alguma coisa já conhecemos a Pedro, não? Podemos falar da sua espontaneidade, da sua impetuosidade, do seu expor-se e abrir-se passo de uma maneira tantas vezes descabida. É assim, mas ao mesmo tempo, não, esta maneira de ser, levou-o, uma vez amadurecido, atenção, a poder ser a pessoa que foi para a igreja e para o mundo.
Pedro foi um pescador simples, rude e sem formação. Paulo, desde criança, teve uma formação intelectual muito consistente. Vale a pena perguntar a Jesus sobre o que ele pensa de nós, perguntar-lhe a ele como acha que vivemos, como acha que vivemos a nossa liberdade e a nossa espontaneidade. Porque tantas vezes nos retraímos e não deixamos livres as nossas capacidades. Será que é medo ao ridículo, insegurança, orgulho, receio de ser mal interpretados? Porque estamos centrados sobre nós próprios. É importante, em tempos fortes, aprofundar sobre as nossas respostas. A quem profundamente respondemos? A Jesus? A nós próprios? A galeria? As intenções pouco transparentes e ocultas? As circunstâncias? Aquilo que se espera de nós? Estas questões podem ser uma boa ocasião para ter uma conversa sincera, olhos nos olhos com Jesus, sem medo de que nos possa pôr em causa. Jesus poderá nos dizer o que nem os amigos conseguem dizer, porque muitas vezes os amigos temem pôr em risco a amizade. Se precisa de ter muito amor e muita amizade para dizer aquilo que a pessoa precisa de saber. No entanto, se a pessoa não quer saber nem ouvir, quem se atreva a dizer pode acabar com uma amizade de anos. E disso tenho alguma experiência. Por isso afirmo, tem que se amar muito e estar dispostos a que uma amizade de longos anos se perca, por muito que as coisas se digam bem, se a pessoa não está disposta a compreender e a querer crescer. Segue a narração. Vem, disse-lhe Jesus. E Pedro, descendo do barco, caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo a violência do vento, teve medo e, começando a ir ao fundo, gritou: Salva-me, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu-lhe a mão e segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Pedro desceu. Também se precisa de coragem numa noite escura e com uma tempestade. A violência do vento dá medo, é real, dá medo, dá medo. Vamos ao fundo. E quem sabe de mar, e quem sabe de barcas, e quem é pescador, sabe disto. E eu tenho também alguma experiência. Mais uma vez, a espontaneidade de Pedro fez que gritasse uma oração que veio do fundo, mais fundo dele. Salva-me, Senhor. E esta oração, esta súplica sincera, do fundo do coração, provoca a resposta imediata do Senhor. Esta cena, para mim, é de uma ternura e de um carinho extraordinário. Mostra a relação de Jesus para com Pedro. Estendeu a mão e segurou. Todas estas experiências únicas que Pedro teve com Jesus e Jesus com Pedro são a base de uma história única de amizade entre os dois. Jesus conhecia muito bem a Pedro. Aos poucos, Pedro foi conhecendo-se a si próprio e também a Jesus, graças à relação que tinham entre os dois. Só quem ama muito e é muito amado acaba por se conhecer melhor porque se conhece a contraluz daquele a quem ama.
e do qual é amado. Finalmente, a pergunta carinhosa e forte que Jesus faz a Pedro e que nos faz a cada um de nós. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Que esta pergunta tão direta nos acompanhe no dia de hoje. Que encontremos tempo para estar com Jesus e conversar com Ele, francamente, sem fugas nem justificações, sino com verdade e humildade. Tanta coisa a conversar os dois. Porque tenho medo que não me responda Jesus. Porque não me fio. Sou covarde. Tenho um primeiro impulso, mas logo recuo. A vertigem toma conta de mim. Fiz e nem pensei e depois encontro-me atrapalhada. Falemos, sim, com Jesus, na certeza de que Ele estende a sua mão e nos segura. Que tenhamos todos um dia mesmo muito bom.